Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. Olá, Danisa! Estamos aqui em mais um episódio de Mais Consciência, por favor. mais consciência, por favor. E hoje nesse episódio, o porquê do mais consciência, por favor. Isso, acho que é bem importante a gente compartilhar, né? A escolha do nome, da onde ele veio, o que ele significa, o que representa para nós, assim como a logo, que também, né, depois de algum tempo conversando, decidimos qual é o desenho da logo. Com certeza. No primeiro episódio falamos sobre quem éramos nós e por que estávamos aqui, mas não colocamos todos os nossos projetos para dividir, inclusive com as pessoas que vão se conectar conosco e vão entender mais a fundo o porquê estamos aqui, porquê mais consciência, porquê do por favor, né? Então, peço para que você quantas vezes me falou e idealizou esse projeto, e agora conte um pouquinho o que é consciência, como é estar consciente. Então, esse termo, ele é um decreto, ele é um pedido para o universo, né? Mais consciência, por favor. Quando a gente repete isso, a gente está pedindo para expandir a nossa consciência, né? E ele é um decreto, uma expressão de Access. Eu fiz o curso de barras de Access já há alguns anos atrás, e aí eu aprendi essa expressão lá. E achei muito interessante, porque consciência é um termo muito importante para a gente. E se a gente for analisar, é de fato o que nos torna humanos. E aí, quando a gente estava falando sobre gravar o podcast, que nome seria, e a gente falava em alguns e nenhum casava, né? Nenhum fechava e combinava de fato. E um dia, eu lá meditando, me veio essa expressão, eu falei, claro! Mais consciência, por favor, porque esse é o intuito do podcast, a gente ampliar, expandir a consciência. E o que é consciência, né? A consciência, a gente pode entendê-la de duas formas, de maneira mais prática e objetiva e de maneira mais subjetiva, como diz a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que eu gosto bastante. Então, de forma objetiva, estar consciente é estar em estado de vigília, alerta. Quando uma pessoa está inconsciente, ela está desacordada, né? Mas de forma mais subjetiva, tem a ver com o quanto nós, seres humanos, estamos cientes de quem somos, da nossa atuação no mundo, do impacto que a gente gera ao nosso redor, né? E é justamente essa consciência que nos difere do animal. Porque pensa comigo, Danisa, qual que é a diferença entre o ser humano e o animal? Tu já tivesse ou tem animal de estimação? Sim, já tive alguns animais. E é muito instinto ali, né? Isso, né? Então, pelo que um animal vive? Pelo instinto de sobrevivência. Ele tem o instinto da fome, ele tem o instinto da sede, ele tem o instinto da perpetuação da espécie. Ele tem inteligência? Quantos animais têm inteligência? Eu sempre falo, o João de Barro faz a casinha dele, né? O golfinho é um animal super inteligente e assim todos os animais têm as suas habilidades naturais, né? Só que ele não tem ciência dessas habilidades. E quando eu falo desse assunto, que é algo que eu sempre falei durante as palestras e falo, quando eu faço uma devolutiva comportamental, um treinamento, eu lembro da minha professora de história do ginásio, a professora Eliane. Ela Faz dizia, um tempo? Bastante. Mas veja como marca, né? Sim. Essa professora dizia assim pra gente, o animal não sabe que sabe, o ser humano sabe que sabe. Então o animal, ele não tem consciência de que tem inteligência, de que tem habilidades. Agora nós sim. A gente sabe que sabe e ainda se acha por causa disso. Né? Quando eu tô agora não mais em atendimento de coaching nutricional ou enfim, geralmente dando alguma explicação como nutricionista sobre o sentido da fome,
Eu uso muito sobre a consciência animal para a fome, né, o exemplo que eu dou é do leão, do felino. Ele vai procurar a caça quando ele está com fome. Quantas vezes a gente vê lá no safari os animais passando na frente do leão e ele não dá bola naquele momento, porque ele não está com fome, diferente do ser humano que come mesmo assim sem estar com fome, né, Uhum. então isso é agir por instinto. Isso. Então, o que que acontece? O animal vive por esses instintos. Nós também temos esses instintos. A Uhum. gente tem o instinto da fome, da sede, da perpetuação da espécie. Mas se eu quero emagrecer, perder peso, eu falo, não, eu não vou comer, mesmo com fome. Se eu tô com sede, mas eu tô com preguiça de levantar e ir lá na cozinha buscar água, eu fico ali suportando a sede e não vou. Se eu não quero mais me reproduzir, porque eu já tenho 2 filhos, eu uso algum método contraceptivo. Então eu estou indo contra os meus instintos, percebe? Sim. O que dentro de nós nos permite ir contra os nossos instintos naturais, animalescos, né? A consciência. Isso mesmo, né? Então é o ato de estar ciente de si mesmo. Então a gente sabe que sabe. E o que nos trouxe a consciência? O que permitiu que a gente acordasse, percebesse a si mesmo como um ser separado e diferente do mundo? Uhum. Então o animal é como se ele tivesse em estado de sonambulismo para nós, em estado de sonho. Ele vive aquilo, mas sabe quando tu tá sonhando que tu não tem uma clareza bem definida? Tu acha que tu tá e aquela coisa meio confusa? É mais ou menos esse tipo de consciência que o animal tem. E da onde é que eu aprendi isso? De um curso de antroposofia que eu fiz no passado, anos atrás, e que é incrível, né? Então, até onde se sabe, se imagina, é mais ou menos esse estado que o animal tem. Nós não. Nós estamos numa escala evolutiva em que a gente tem uma consciência muito mais lúcida, clareza. Então, se trouxe clareza, algo nos acordou. O que que nos acordou? Um elemento da natureza chave, que é o fogo. Então, assim, vamos falar um pouquinho agora. Meu, adoro relembrar as aulas de ciências da escola. Se a gente for olhar os elementos da natureza, quais são os elementos da natureza, Isa? Terra, Terra, água, água, ar ar e e fogo. fogo. Uhum. Então, cada elemento da natureza está ligado a um reino. Terra, e quando eu falo terra, pensa nos sais minerais presentes no solo. A terra está no reino mineral. Uma pedra só tem minerais. Ela não tem água, ela não tem ar, ela não tem temperatura. Ela é rígida. Assim, os sais minerais são responsáveis por essa rigidez. A água está presente em que reino? No reino vegetal. Porque uma planta tem minerais e seiva. Então, a água já trouxe para a planta flexibilidade que o mineral não tem, porque a água é flexível. A água se ajusta e se molda. A água contorna montanhas para chegar no mar. Então, uma planta tem flexibilidade e vitalidade, porque é na água que surge a vida, né? O ar está presente no reino animal, porque um animal tem minerais, líquidos e um espaço oco dentro do corpo que permitiu a entrada do ar. Se tu corta um tronco, ele é denso, cheio. Não tem ar ali dentro. Agora, se tu corta um animalzinho no meio, tem um espaço oco ali dentro. No processo de embriogênese, as células vão se proliferando e formando um O. E dentro tem um espaço. Naquele espaço crescem as vísceras. Isso permitiu a entrada de ar. E o ar é um elemento que está em movimento, por si só. O vento é o ar em movimento. E tu não vê. E é no ar que se propaga o som, né? Se tu der um grito embaixo d'água, o som não se propaga. Agora, no ar, sim. Então, o que o ar trouxe para o animal? Movimento, porque a planta não tem. A planta não arranca suas raízes e vai atrás de alimento. Você mexe as folhas, é o vento que está mexendo. O animal tem movimento. Ele vai em busca do alimento. E trouxe para o animal o som. O animal emite som, a planta não. Então, cada elemento traz alguma coisa para um reino. Uhum. E nós, humanos, que nós, na verdade, estamos no reino humano. A biologia clássica nos coloca no reino animal. Mas nós não somos os meros animais. A gente tem As características. isso, porque é uma escala evolutiva. Assim como planta também tem minerais, assim como o animal também tem água e minerais, nós temos ar, água e minerais, mas nós temos um elemento que nos caracteriza, que nos diferencia, que é o fogo. E por que para nós é o fogo? Nenhum animal nunca dominou o fogo. Eles fogem do fogo.
Tu sabe que agora veio à minha memória um treinamento de programação neurolinguística que eu fiz e até há muito tempo atrás também, e incrível, e existe o tapete de brasa. Uhum. E é uma dinâmica poderosíssima de força, de reconexão com você mesmo. E principalmente eu falava sempre antes de fazer essa dinâmica, que eu fui algumas vezes, era: ei, sonhos, eu voltei. Porque na minha cabeça eu pensava, e sempre tem comigo, nenhum animal dominou o fogo. E se eu passo naquele tapete de brasa, Uhum. com o poder da minha mente para que aquilo não me queime, é porque sim, eu sou diferente. Então, ei, Isso. sonhos, me aguentem. Imagina a reconexão que isso traz, né? Uhum. Então, nós, humanos, dominamos o fogo e aprendemos a usá-lo a nosso favor. A gente usou o fogo para se aquecer, para cozinhar o alimento, para trabalhar na pedra e poder fazer uma nova ferramenta com aquilo, né? Então, o fogo, ele ilumina, aquece e transforma, né? Claro que alguns animais já têm temperatura, Uhum. mas para nós ela é essencial. A gente é um ser homeotérmico, né? Uhum. Se não tiver os 37 graus aqui dentro, mantendo os órgãos principais, não tem como, não tem mais vida, né? Algo vai Inclusive, a acontecer. hipotermia, ela te tira do estado de consciência e ela te Isso, adormece, né? Uma sensação isso, de adormecer. isso Tchau. mesmo, isso mesmo, né? Uhum. Então é como se a gente tivesse um foguinho aqui dentro, aqui na verdade, no peito, né? Porque várias religiões falam que a gente tem a centelha divina. É como se fosse uma chama, um foguinho. Na Igreja Católica, Cristo é colocado, a imagem dele, com o coração em chama. Aqui é o fogo. Acendeu. Então, se a gente tem um foguinho aqui dentro, acendeu, iluminou. Se iluminou, penso, logo existo. Uau! Tá vendo como as coisas vão se casando? Uhum. Então, foi o fogo que acendeu em nós a consciência. E se ela iluminou, ela acordou, ela trouxe clareza, ela aqueceu, ela também permite transformar. Porque o fogo transforma. Tu faz uma receita e tu coloca no fogão, no forno, depois tu não separa mais os ingredientes. O fogo transforma. E é isso que o ser humano vem fazendo desde que tomou consciência de si mesmo. Porque nenhum animal vive longe do seu habitat, a não ser pela ajuda do humano. Cada animal tem o seu habitat natural. Para estar no zoológico tem que ter ajuda do humano. O ser humano dominou o planeta inteiro. Ele transforma o ambiente em que ele está. Ele se adapta, se ajusta, aprendeu a trabalhar em cooperação e assim ele dominou o planeta todo. Porque o fogo é a característica do humano. E nós, então, somos um reino separado, reino humano. Porque a gente tem consciência. A gente é um ser autoconsciente. Muito lindo isso. E trazer isso aqui para vocês é incrível, porque por semanas nós tínhamos a ideia, né, então, de fazer um podcast, de transformar pessoas com o que acreditamos, que sabemos e que estudamos, e não conseguíamos chegar num denominador comum, num nome, numa logo, e de repente tudo foi acontecendo, foi surgindo, porque por mais que sejam coisas muito separadas, mas ainda assim a gente precisa desses elementos para dar Sim. continuidade no projeto. E quando vocês me apresentaram a vela, o fogo, e tu trouxe todo esse conceito, eu acreditei que era aquilo, porque eu sou conhecida pela Miss Vela, porque eu acendo vela o tempo todo, E eu aprendi contigo a tomar banho usando vela, acendendo só a vela com a luz, com a lâmpada apagada. não é uma delícia? Ai, é maravilhoso. É um outro, é assim, ó, Te leva para um outro estado de te leva para consciência. um outro estado. Isso é Uhum. muito legal. Então, dividir isso em formato de podcast com tanto significado, com tanta expressão, seja por símbolos, seja por uma palavra, e ainda assim finalizando com o por favor, porque isso mostra a grandeza, a humildade, estou a teu serviço. Né? O por favor me mostra muito isso. Estamos juntos. Eu, quando estou nas palestras, principalmente de desenvolvimento ou até de vendas. Ontem até estive num evento falando sobre vendas. E aquilo que eu falo, quem vende melhor é quem entende do comportamento humano. Porque se trata de P2P, pessoa para pessoa. Né? É um para o outro. E é sobre isso. O reino humano
é de pessoa para pessoa, por isso que é Isso. como tu disse agora, a gente está fazendo aí uma egrégora, quanto é a era de maior conexão das pessoas, a gente Sim. entendeu e está cada vez mais consciente de que é Uhum. isso que faz a diferença, o quanto é o impacto na vida do outro. Sim, o quanto eu transformo, né. E aí, o fogo, a autoconsciência nos trouxe a percepção da diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. Uhum. E aí nos trouxe a possibilidade de escolher, nós temos o livre-arbítrio. Então o animal, ele não tem esse poder de escolha como nós temos, ele vive pelos instintos. Nós temos instintos, mas é como se tivesse um degrau acima, justamente pela consciência. A gente tem poder de escolha, né. Então, quando a gente pede mais consciência para que a gente tenha cada vez mais clareza, uma percepção afinada, refinada, aprimorada da gente mesmo. E a gente tinha definido o nome, mas ainda não tínhamos definido a logo, né? E eu, Suelen, sou um ser que eu preciso ter símbolos. Eu nem conheço isso. Tudo tem que ter um símbolo, né? A Ah. cor que se escolhe tem que fazer sentido, né? Porque o ser humano é um ser de rituais. É um ser simbólico também. E daí a gente tava naquilo, né? E esse desenho e aquele desenho, nada a ver. E eu falei, eu vou meditar, vou levar isso pra meditação. E aí, em meditação, eu pedi clareza, pedi consciência sobre qual deveria ser esse desenho, essa logo. E aí me veio a vela. E quando me veio a vela, eu falei, óbvio, claro, porque é o fogo, é a chama. E aí eu fui ler a simbologia da vela. Tem um livro em casa que é o Dicionário de Símbolos. Você sabe qual é a simbologia da vela, Isa? Não, e estou curiosa. Então, Porque a partir de agora já faz todo sentido. É sempre assim, né? Então a vela, ela tem o fogo, mas ela na verdade é uma junção dos 4 elementos. Porque ela tem parafina, que tem minerais, ela tem líquido, e ela precisa do ar para o fogo acender. Porque o fogo é um elemento que para existir ele consome outros. Ele precisa de minerais, água e ar, né? Então é essa junção. E quando então, o que a vela então representa? Essa junção. Na verdade, essa integração dos 4 elementos, ela representa a individuação humana. O que é individuação? Jung, que era um grande psicólogo seguidor de Freud, dizia que o processo de individuação é o processo de se tornar um ser inteiro, integrado. Eu sou apaixonada por Jung. É incrível o trabalho dele, né? Então, traz essa sensação de cada vez tu tá mais consciente de quem tu é, integrando tua sombra e teu potencial, tu vai se individualizando, não num processo de se tornar um indivíduo egocêntrico, muito pelo contrário, mas um ser como inteiro, integrando todas as tuas partes. E a vela representa isso, a individuação do ser, né? E como ela tá em pé, ela também caracteriza o ser humano, porque o animal, ele anda olhando pro chão. Uhum. Outra característica do humano é a postura ereta, ele olha para frente, ele fala, eu escolho isso, eu não quero tal coisa. Então a vela individual também representa o ser humano. Veja se não faz todo sentido. Todo sentido. E aí, essa é a minha pergunta para você, mas já torna a tua resposta nossa. O que queremos com mais consciência, né? Porque anteriormente falamos de quem éramos nós, o que pensamos, agora viemos para explicar o quanto sentido tem o mais consciência para nós, mas o que queremos com esse podcast, com isso tudo que a gente falou, né? Onde... O que a gente percebe é que, apesar do ser humano ser um ser habilitado de autoconsciência, muitas pessoas vivem no piloto automático. Muitas pessoas vivem sem fazer escolhas lúcidas e claras, sem estar ciente da sua atuação no mundo, do quanto poderiam contribuir e transformar e do impacto que geram, positivo ou negativamente, ao seu redor e nas pessoas. E falando agora de liderança, quantos líderes precisam ampliar sua consciência para perceber o impacto que ele gera ou que ele não está conseguindo gerar na sua equipe? Por isso que é um pedido de, vamos trazer para a consciência, mais consciência para a gente acordar, ampliar, ter esclarecimentos, né? Por isso a gente estuda, porque isso vai ampliando a consciência também. E quanto mais consciência a gente tem, melhores decisões a gente toma. Então esse é o pedido, a humanidade precisa de mais consciência. E até para concluir essa ideia, eu percebo que nos negócios, e é muito meu mundo, as vendas, os treinamentos, o mundo VUCA, quanto mais consciência você tem e você não faz Uso algo dela. ou uso dela, ou, né, enfim, toma alguma decisão, mesmo tendo consciência,
você vai entendendo que aquilo não faz mais sentido para você. Porque se você tem consciência, você precisa agir. É quando você começa a fazer um levantamento de dados. Quanto mais clareza nos dados que lhe apresentam, mais poder de decisão ou rapidez, agilidade na tomada de decisão você tem. E isso é o mais consciência. Então, Isso aí. a minha contribuição com o mais consciência é justamente isso. Chegar na consciência humana e levar para o autoconhecimento. Porque não existe mais consciência sem olhar para o autoconhecimento. Com certeza. E isso me lembra, quando eu estava escrevendo até o nosso texto ali sobre o mais consciência, por favor, eu lembrei do mito da caverna de Platão, né? Tu lembra? As pessoas estão dentro da caverna, no escuro. Elas veem a sombra daquilo que é refletido de fora e elas acham que é só aquilo. E aí uma pessoa sai da caverna, vê que tem uma imensidão lá fora, vê a claridade e volta para chamar, mas aquelas pessoas não entendem, porque elas não atingiram o nível de consciência. Então, a ideia é tirar as pessoas da escuridão e da caverna. É isso que o ser humano tem tentado fazer. Mas algumas pessoas ainda não se deram conta que estão dentro da caverna, que estão no escuro. Precisa trazer luz. E para essa luz, convido para o próximo episódio, onde vamos falar, então, de autoconhecimento, liderança e como continuar iluminando. É isso aí. É isso, Mais Suelen. consciência, por favor. Mais consciência, por favor.